Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Essa é a nossa aula de número 8 da disciplina Processo Penal 3 do curso de Direito da FACAP. Nós estamos já na reta final do nosso período, que boa parte foi de aulas remotas, e nós estamos concluindo. Acredito que com essa aula e mais uma a gente conclui aí o nosso conteúdo da disciplina de Processo Penal 3. Nós concluímos na aula anterior, que foi enviada para vocês, procedimento sumaríssimo. Nós estudamos principalmente a Lei do Juizado Especial Criminal, que é a Lei 9.099 de 95. Nós vamos falar hoje, vamos tentar dar início aqui e falar sobre o procedimento especial do Tribunal do Júri. Então, é um procedimento especial, muito embora esteja todo ele previsto no Código de Processo Penal. Então, o fato do procedimento estar previsto no Código de Processo Penal não o coloca como procedimento ordinário, tá? Procedimento comum ordinário, assim como o sumário, eles estão previstos no Código de Processo Penal. Mas o Código de Processo Penal também traz o regramento de procedimentos especiais, como por exemplo os crimes funcionais, ou seja, aqueles praticados por funcionários públicos, crimes contra a honra, e também o procedimento especial do Tribunal do Júri. E é um procedimento muito detalhado no nosso Código de Processo Penal, porque o procedimento do júri envolve uma ritualística, uma formalidade, às vezes até maior do que os demais procedimentos. Então eu vou começar a falar com vocês aqui, primeiramente, sobre a previsão constitucional do rito do Tribunal do Júri, o chamado procedimento do Tribunal do Júri, que tem amparo constitucional, está previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Logo, está dentro aí do direitos e garantias fundamentais, no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos. Logo, dentro daquilo que nós chamamos pela doutrina constitucional de núcleo duro, já que não pode sofrer supressão, ainda que seja por emenda constitucional, não é possível então sofrer aí alteração no sentido de suprimir a competência do Tribunal do Júri. Como nós tratamos aí de uma cláusula pétrea, né, não é possível, portanto, falar em supressão da competência do Tribunal do Júri, mas é possível alterar no sentido de ampliar a competência do Tribunal do Júri. Lembrem-se que nós estamos tratando de um capítulo da Constituição que trata dos direitos individuais e coletivos. Logo, não pode ser utilizada essa garantia dos julgamentos da competência do Tribunal do Júri sendo utilizado como o direito de punir do Estado contra o acusado. Não é bem assim. A melhor interpretação de que o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri é uma garantia do cidadão que está sendo acusado pelo Estado. Pelo menos eu acho que essa é a melhor interpretação. Nós vamos ver por que mais à frente. Tá? Então nós temos aí a previsão constitucional do Tribunal do Júri. Como eu disse, não pode ser suprimida pelo legislador ordinário, não pode ser alterado pelo legislador constitucional derivado, que seria por meio de emendas à Constituição. E aí eu vou falar com vocês, primeiramente, como é previsto na Constituição Federal. Então, se a gente for lá no artigo 5º, no inciso 38, nós vamos verificar que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. Ou seja, é reconhecida a instituição do júri pela Constituição Federal
Só que a organização deve ser feita pela lei, o que é feito no nosso caso pelo Código de Processo Penal. Assegurados, aí a própria Constituição já trouxe aí o que nós chamamos de princípios constitucionais do Tribunal do Júri. E quais são eles? Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então nós temos aí basicamente 4 princípios que são elencados pela Constituição no tocante ao Tribunal do Júri: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Quando eu digo, vamos primeiro falar sobre plenitude de defesa, porque isso aqui implica a interpretação das outras regras do procedimento do Tribunal do Júri. Vejam que a Constituição já assegura, também no artigo 5º, aos acusados em geral, a ampla defesa. Então, independentemente de qual seja o procedimento, nós vamos ter como uma garantia constitucional o direito à ampla defesa, que, em termos gerais, é o direito de qualquer pessoa, a garantia, na verdade, de qualquer pessoa se defender utilizando aí de todos os meios legais possíveis para que a defesa seja efetiva e seja garantida, né, por uma defesa técnica, por uma defesa que a lei garanta todos os meios para que se possa para que a pessoa possa se defender. Então, a ampla defesa já é assegurada a qualquer acusado. Mas em se tratando do Tribunal do Júri, o legislador constitucional ele utilizou uma expressão mais abrangente. Veja que ele fala em plenitude de defesa, tá? No sentido de que no Tribunal do Júri a defesa deve ser ainda mais ampla, porque ela precisa ser plena, não basta ser ampla, né? Acho que o melhor sentido é esse, não basta ser ampla, ela tem que ser plena dentro do Tribunal do Júri, tá? E nós vamos falar mais sobre isso quando estivermos estudando o procedimento especificamente. Mas o que isso garante ao acusado dentro do procedimento do Tribunal do Júri? Primeiro, a chamada plenitude de defesa técnica. A qualquer acusado é garantida a defesa técnica, ou seja, realizada por um profissional habilitado do direito, tá? Então, o advogado ou advogada, e para aqueles que não detêm os recursos para contratar um advogado ou uma advogada, é assegurada aí a Defensoria Pública como uma instituição essencial para a garantia aí dessa plenitude de defesa técnica. Então, a todos é assegurada essa plenitude de defesa técnica, que não pode ser uma defesa meramente formal, tem que ser uma defesa substancial. Então, não é somente fazer o papel da defesa técnica, é de fato exercer essa defesa técnica. Então, a defesa insuficiente tecnicamente também viola esse princípio da plenitude de defesa técnica. E além disso, também é assegurado ao acusado a plenitude de autodefesa. Além da defesa técnica, ele tem o direito de se autodefender. Então é garantido a ele o direito ao interrogatório, de ser ouvido, de participar de todos os atos processuais. É garantido o seu direito de interpor recurso, tá? Aos acusados é garantido o direito de interpor recurso. Durante o julgamento, na sessão de julgamento, o acusado também tem o direito de ser ouvido, ele tem o direito de sustentar a sua defesa, ainda que seja distinta da defesa técnica. Às vezes, vocês podem verificar nos julgamentos do Tribunal do Júri que o réu sustenta uma autodefesa diferente da defesa técnica, porque a defesa técnica às vezes faz uma avaliação diferente do acusado que não tem o conhecimento técnico, mas a ele é garantida essa autodefesa
E se for tese diferente, precisa ser votado. A gente vai ver mais na frente que precisa votar a tese da defesa técnica e votar, os jurados precisam votar também a tese da autodefesa. Ok? Então, essa é a nossa noção inicial e da plenitude de defesa dentro do tribunal do júri. É garantido então que a defesa possa se valer de todos os meios lícitos para que se garanta aí a defesa efetiva e plena do acusado. Ok? Então, um outro princípio do tribunal do júri, sigilo das votações. É necessário garantir aí que o voto do jurado seja sigiloso, tá? O tribunal do júri ele é composto por um juiz togado, que é o juiz de direito, e 25 jurados, que são escolhidos entre qualquer cidadão, tá? Um sorteio aleatório, qualquer pessoa maior de 18 anos e capaz é possível ser jurado. Vamos ver também esses requisitos mais à frente. Mas é necessário que seja garantido o sigilo. No nosso sistema processual, para garantir esse princípio do sigilo das votações, os jurados não precisam e não devem, na verdade, fundamentar o seu voto. Ele apenas responde por meio de uma cédula que lhe é passada e não tem como saber a forma como ele votou. Então, tanto é que na hora da votação se dirige a uma sala especial. Se não tiver essa sala especial, é necessário esvaziar o plenário da votação para que os jurados se sintam à vontade e seguros na hora da votação. Então, só participam da votação o juiz, o oficial de justiça que estiver acompanhando, um eventual assessor, participa o órgão de acusação, que pode ser o querelante ou o Ministério Público, e o defensor do acusado, tá? E os jurados. E mais ninguém. O acusado não participa da votação, tá? Ele não fica no local da votação. E outras pessoas, às vezes o juiz pode autorizar estudantes de direito para poder participar, mas é um momento em que se garante ali somente a participação das pessoas que são indispensáveis naquele momento. Também, para garantir o sigilo das votações, não se tem a comunicabilidade, ou seja, o que há é a incomunicabilidade dos jurados. Os jurados não podem se comunicar, né? Como vocês veem, por exemplo, nos filmes norte-americanos, em que se tem lá a votação, os jurados ficam discutindo para poder chegar a um veredito. Não, aqui não há essa. Os jurados não podem se comunicar sobre a causa, eles não podem conversar sobre a causa. O voto ele é sigiloso e ele é individual, tá? Não é um voto em conjunto, então não fica sabendo o voto do outro. E com a reforma de 2008 que houve no procedimento do tribunal do júri, se proibiu a chamada a votação unânime. Antes de 2008 era possível saber o voto do jurado quando se tinha votação unânime, seja admitindo a acusação ou absolvendo o acusado. Se dava unanimidade, você poderia saber que todos aqueles jurados votaram, né, ou a favor da acusação ou contra a acusação. Hoje não tem mais essa possibilidade, justamente para garantir o sigilo das votações. Ou seja, se eu tenho 7 jurados que vai compor o conselho de sentença, quando chega no número 4 da votação, encerra a votação. Sempre. Então, se eu atingir 4 votos, eu vou encerrar a votação. 4 votos a favor ou 4 votos contrários. Então, não vou ter mais como saber como votou o jurado, porque acabou com a votação unânime. Então, chegou no número 4, encerra a votação. Ou seja, obtive 4 votos favoráveis ou não favoráveis à defesa ou à acusação e vice-versa, ok? Então, foi uma forma de manter aí, garantir o princípio do sigilo das votações. Um outro princípio é chamado sigilo, é o princípio da soberania dos vereditos. Então, em regra, o que é decidido pelos jurados não pode ser modificado
por outra decisão. Então essa é a regra. Se garante que as decisões do tribunal do júri serão acatadas, não poderão ser reformadas, anuladas. Isso é a regra, mas obviamente que cabe exceções. Tá? O tribunal do júri é um órgão de primeira instância, é um órgão do Poder Judiciário. É um órgão colegiado, mas é de primeira instância. Cabe apelação contra o julgamento do tribunal do júri? Cabe, tá? Mas quando se faz a anulação da decisão em sede de um recurso de apelação, por exemplo, quando o julgamento foi contrário à prova dos autos, os desembargadores eles não proferem uma decisão em cima da decisão dos jurados. Tá? Por exemplo, o jurado absolveu e aí a acusação recorreu, o tribunal não pode condenar se admitir a apelação, se der provimento à apelação. Da mesma forma, se der provimento a uma apelação da defesa, o tribunal não vai absolver o acusado que foi condenado pelo júri. O que o tribunal faz é anular o julgamento para que ele seja submetido a um novo julgamento. Tá? Então, submetendo a um novo julgamento, aí sim os jurados vão novamente decidir. Isso é para garantir a soberania dos vereditos. Essa apelação contrária à prova dos autos só é cabível uma única vez, ou seja, se foi condenado novamente, né, ou se foi absolvido novamente, não cabe mais essa apelação. Ok? É possível também o cabimento de uma ação revisional chamada revisão criminal. A gente sabe que no caso da revisão criminal é necessária uma decisão com trânsito em julgado. Tem essa uma ação autônoma, né, prevista no Código de Processo Penal e tem seus requisitos estabelecidos lá no Código de Processo Penal, tá? Então é possível uma revisão criminal mesmo após o trânsito em julgado e nesse caso o tribunal poderia dar provimento e o entendimento que prevalece que neste caso o tribunal pode, por exemplo, como a revisão criminal é uma ação autônoma somente de legitimidade da defesa, se o tribunal entender que é cabível a revisão, deve aí, no caso, absolver o acusado. Então, neste caso, vai estar substituindo a decisão dos jurados, ok? E sobre ainda a soberania dos vereditos, tem uma questão agora muito polêmica e que está bem recente, é sobre a execução provisória de decisão condenatória proferida pelo tribunal do júri. Ou seja, no momento em que o tribunal do júri, por exemplo, condena alguém, já seria possível a quem sustente isso a execução provisória da pena, ou seja, mesmo que ele venha a recorrer da decisão, o juiz presidente deveria já determinar o início da execução da pena, independentemente do julgamento da apelação, independentemente de caber ou não a prisão preventiva. A gente sabe que toda prisão antes do trânsito em julgado é considerada prisão cautelar ou prisão preventiva ou prisão temporária, tá? Então, há quem sustente que, com base na soberania dos vereditos, já seria cabível a execução dessa pena, uma vez que, como regra, não é possível modificar a decisão dos jurados, com base na soberania dos vereditos. Contudo, não é bem assim. Nós sabemos que também é um princípio constitucional, previsto também no artigo 5º, a presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. A Constituição também é muito clara ao dizer que somente se deve considerar alguém culpado após o trânsito em julgado da condenação. E eu só posso executar uma pena quando eu firmo a culpa. Eu só posso, então, considerar alguém culpado quando se transita em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso. Se não cabe mais recurso, a pessoa já é considerada culpada. Logo, é possível executar a pena. Então, só posso aplicar pena para quem é culpado. E culpado, segundo a Constituição, somente quando não cabe mais recurso.
E a soberania dos vereditos não é, aí que está, quando eu falei para vocês no início, essa garantia constitucional, ou esse direito constitucional, para quem assim entende, não é um escudo do Estado contra o cidadão. Na verdade, é um escudo do cidadão contra o Estado, para a garantia da soberania dos vereditos. Então, não nos parece que esse princípio da soberania dos vereditos deva fundamentar a execução provisória da pena. Se houver, no caso concreto, necessidade de decretar prisão preventiva, aí sim deve-se decretar prisão preventiva, que é uma possibilidade prevista na legislação processual penal e que consegue aí comungar com o princípio da presunção de inocência, tá? Mas se não houver requisitos para a presunção para a decretação da preventiva, na nossa opinião, não seria possível a execução provisória da pena, por ser inconstitucional. Acontece que, mais recentemente, o legislador, em 2019, naquela lei chamada Pacote Anticrime, alterou o artigo 492 do Código de Processo Penal, trazendo a possibilidade não a possibilidade, mas impondo a execução provisória da pena nos casos de condenados no tribunal do júri a penas superiores a 15 anos. É algo que nos parece também constitucional. Vou mostrar para vocês aqui o dispositivo novo. Então, quando a gente vai lá para o 492 do Código de Processo Penal, nos parece que é inconstitucional. O STF já declarou que a execução provisória, ainda que em segunda instância, é inconstitucional por ferir o princípio da presunção de inocência. Uma decisão do tribunal do júri nos parece ainda mais inconstitucional, já que o tribunal do júri é um órgão de primeira instância. Se em segunda instância não é possível, segundo o STF decidiu também recentemente, né? Nós vimos aí nos noticiários, no sentido de que não era possível a execução, ainda que condenado em segunda instância, o que dirá então de um condenado em primeira instância? Então, vejam aqui no artigo 492. É, 492, inciso 1, a linha E. Vou mostrar para vocês aqui. Vejam. Em seguida, o presidente proferirá sentença, ou seja, o juiz presidente que profere a sentença, né, depois do julgamento. No caso de condenação, o juiz vai fixar a pena base, considerará as circunstâncias agravantes e atenuantes, imporá os aumentos ou diminuição de pena. Aí a linha E, que é a questão que está trazendo muita discussão e certamente vai parar novamente no Supremo. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presente os requisitos da prisão preventiva. Aqui, tudo tranquilo. Isso aqui já era permitido, tá? Se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer problema. Isso aqui se compatibiliza com a presunção de inocência. A presunção de inocência não é escudo para a possibilidade de decretar prisão preventiva, mas precisam estar presentes os requisitos da prisão preventiva. Ou, agora aqui é o problema, diz, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com a expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Vejam que aqui está determinando que, no caso de uma condenação igual ou superior a 15 anos, determinará a execução provisória das penas. Então, é uma chamada prisão ex lege, prisão preventiva ex lege, ou seja, não precisa ter os requisitos da preventiva. Basta que seja uma condenação igual ou superior a 15 anos, e o juiz vai ter que executar a pena
provisoriamente, ainda que venha interpor, a defesa venha a interpor recurso de apelação. Vejam, pode ter uma situação aqui que não tinha os requisitos da preventiva, tá? Mas por ter sido condenado, ele estava solto, respondendo processo em liberdade, mas por ter sido condenado, ainda que venha recorrer, vai ter que cumprir a pena provisoriamente. Isso nos parece absolutamente inconstitucional. Por quê? Primeiro, o Supremo já decidiu que, ainda que seja uma condenação em segunda instância, não cabe execução provisória. Tem que transitar em julgado. O Tribunal do Júri é um órgão de primeira instância. Segundo argumento, não posso utilizar uma garantia constitucional que é individual, tá, contra o próprio cidadão, o Estado se valendo do seu direito de punir, utilizando a garantia do cidadão contra ele mesmo. Terceiro, é muito desproporcional e não tem. Imagine a pessoa que foi condenada a 14 anos e 6 meses. Para essa é possível recorrer em liberdade. Para quem foi condenado em 15 não é possível. Nos parece também absolutamente inconstitucional, desproporcional, né? Não é razoável isso. E mais, nós temos tantos outros crimes graves, né? Às vezes muito mais graves do que o crime de homicídio, que não tem previsão disso. Imagine, por exemplo, um latrocínio, que é um roubo qualificado pela morte, que a pena vai de 20 a 30 anos. Imagine que a pessoa foi condenada em primeira instância a uma pena de 20 anos, que é a pena mínima do latrocínio. Não há obrigatoriedade de fazer a execução provisória da pena. Imagine o estupro com o resultado morte. Também há possibilidade de penas altíssimas, mas nem por isso, se não houver os requisitos da preventiva, não é possível fazer a execução provisória da pena. Então, nos parece que essa disposição é absolutamente inconstitucional, mas certamente o Supremo vai em breve se manifestar sobre esse dispositivo do Código de Processo Penal que foi acrescentado recentemente, ok? Um outro princípio previsto aí na Constituição Federal é a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Quando se fala em competência dos crimes dolosos contra a vida, o legislador constituinte trouxe uma competência mínima. Significa que o legislador derivado, tá, por meio de emenda constitucional, ele não pode, e nem por meio da legislação, né, ordinária, retirar a competência do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, sejam eles consumados ou tentados. Pode até ampliar, mas não pode diminuir, tá? Então, o Código de Processo Penal, por exemplo, ampliou. Colocou, por exemplo, os crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida. Então, se eu tenho um crime de, por exemplo, estupro e homicídio no mesmo contexto probatório, vai ser tudo julgado pelo tribunal do júri, tá? Isso por previsão do Código de Processo Penal. Então, nós trazemos aqui na Constituição a competência mínima. Não pode ser suprimida aqui a competência para os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. Aqui nós temos os 4 previstos lá no capítulo do Código Penal, que é o título 1, capítulo 1, que trata dos crimes contra a vida. Homicídio, 121, participação em suicídio, 122, infanticídio, 123, e aborto e suas modalidades, que vai do artigo 124 ao artigo 128. Então, esses são os crimes dolosos contra a vida previstos na Constituição, no Código Penal, ok? Então, nesse caso, latrocínio, mesmo havendo morte, não é crime da competência do Tribunal do Júri, porque é um crime contra o patrimônio, tá? É um roubo seguido de morte, tá? Também não é da competência do Tribunal do Júri ato infracional, obviamente, né? Ainda que seja um crime contra um ato infracional contra a vida, quem julga é o juiz da infância, tá? O crime de genocídio também não é considerado crime contra a vida, e sim crime contra a humanidade, logo não está no rol aí para ser julgado pelo tribunal do júri, tá? Então,
Basicamente são essas informações que vocês precisam ter sobre o tribunal, sobre os princípios do tribunal do júri. Então vamos entender agora o procedimento. Então, o procedimento do tribunal do júri é o chamado de procedimento bifásico, tá? E que foi mantido com a Lei 11.689 de 2008. Um procedimento bifásico significa que ele é um procedimento escalonado, estruturado em duas fases distintas. A primeira fase é chamada iudicio accusatione, ou sumário da culpa, tá? Iudicio accusatione, ou sumário da culpa, que muito se assemelha ao procedimento comum ordinário, tá? Que vai do oferecimento da inicial acusatória até uma decisão que chamada de pronúncia ou impronúncia ou absolvição sumária, que é uma decisão que diz se remete ou não ao julgamento pelo tribunal do júri. Então essa primeira fase, que se inicia com o oferecimento da inicial acusatória até essa decisão do juiz de direito admitindo ou não a acusação, é a primeira fase ou sumário da culpa. E a segunda fase é chamada de iudicium causae, ou julgamento da causa, propriamente dito, que é da preparação até o julgamento em plenário. Tá? Então, essas são essas duas fases do procedimento especial ou escalonado do tribunal do júri, também conhecido como procedimento bifásico. Ok? Então, vamos começar o nosso estudo pelo esse primeiro essa primeira fase, que é o iudicium accusationis, né, ou sumário da culpa, que é a primeira fase em que se busca apurar durante esse procedimento, esse rito procedimental, se é possível remeter aquela acusação ou não para o júri julgar em plenário, tá? Se admite ou não aquela acusação ser julgada pelo tribunal do júri ou pelo juiz leigo, que no caso os 25 jurados que são sorteados, os 7 que vão compor o conselho de sentença. Ok? Então, nessa primeira fase, só há intervenção do juiz togado, do juiz de direito. Não entram ainda os jurados, né? Que é chamado aqui, o juiz de direito é o juiz sumariante. O juiz togado, nessa primeira fase, é chamado de juiz sumariante. Então, nessa primeira fase, o Estado reconhece se pode ou não submeter o acusado ao julgamento perante o tribunal do júri. Tá? Nessa primeira fase, basicamente, nós vamos ter a mesma estrutura com algumas diferenças bem poucas do procedimento comum ordinário. Ou seja, oferecimento de inicial acusatória. O juiz profere uma decisão recebendo ou rejeitando a inicial acusatória. Tá? Depois, o acusado é citado para responder à acusação. E aí ele oferece uma resposta à acusação dos mesmos moldes do procedimento comum ordinário. Tá? Com a mesma quantidade de testemunhas que podem ser arroladas, 8, tanto para a acusação como para a defesa. O juiz poderá fazer uma decisão de absolvição sumária ou não. Há uma controvérsia sobre essa absolvição sumária, porque também existe a possibilidade de absolvição sumária de uma outra forma, mas muito parecida, mas após a instrução processual no tribunal do júri, chamada uma sentença de absolvição sumária, mas é após a instrução processual. Tá? A audiência segue o mesmo rito do procedimento comum ordinário, a mesma ritualística, tá? E aí eu remeto vocês ao assunto do procedimento comum ordinário para não sermos repetitivos aqui. O juiz designa a audiência, tá? Ouve vítima, se for o caso, se for possível, ouve as testemunhas de acusação,
ouve as testemunhas de defesa, ouve peritos, esclarecimentos de peritos, faz acariações se for necessário, realiza o interrogatório, alegações finais orais também é a regra, tá? 20 minutos, com a possibilidade de acrescentar mais 10 minutos, tanto para a acusação como para a defesa. Agora, existe algo aqui que distingue um pouco, e eu vou falar então, só para voltarmos aqui para que vocês entendam. Nessa primeira fase, tudo se aproxima muito do procedimento comum ordinário. Então, eu só vou falar aqui para vocês aquilo que for diferente, tá? Nessa primeira fase, que é chamado sumário da culpa. Então, nessa primeira fase, que é muito parecida, tá? Com o procedimento comum ordinário, uma distinção agora, no tocante às alegações finais. Então, eu falei para vocês que, regra geral, elas são apresentadas oralmente. Quais são as hipóteses que elas podem ser apresentadas por forma escrita, por memoriais, nas mesmas hipóteses do procedimento comum ordinário, ou seja, complexidade, número de acusados, a audiência não foi completa, enfim, ou requerimento de diligências, esse requerimento que foi deferido, também são as hipóteses em que alegações finais são feitas por escrito ou memoriais, ok? Mas tem algo que diferencia um pouco, que é o seguinte. Eu falei para vocês lá no procedimento comum ordinário o seguinte: a não apresentação de alegações finais, principalmente pela defesa, é causa de nulidade absoluta do processo. Ou seja, o processo poderia ser anulado a partir daquele momento. Com relação à acusação, a gente sabe que existe aí uma controvérsia se a acusação não apresentar alegações finais, né? Mas com relação à defesa, não há qualquer dúvida de que causa nulidade em se tratando do procedimento comum ordinário, vai causar nulidade se a defesa não apresentar alegações finais. No tocante ao procedimento do tribunal do júri, essa regra, né, da nulidade absoluta não é muito bem assim, é um pouco diferente. Por quê? Prevalece o entendimento que ao final da primeira fase do júri, a ausência de alegações finais, ou ainda que sejam alegações finais genéricas, não acarreta a nulidade do feito. Porque pode ser que seja uma estratégia da defesa não querer adiantar as teses defensivas em sede de alegações finais. Então, pode acontecer, por exemplo, que a defesa constata que vai ter uma decisão de pronúncia, que é aquela que remete o acusado a julgamento pelo tribunal do júri, e por isso acha melhor não sustentar neste momento uma tese defensiva em sede de alegações finais, para não adiantar para a acusação as teses técnicas defensivas. Então ele pode fazer uma alegações finais genérica ou simplesmente dizer que não vai apresentar por estratégia. Não, para a jurisprudência, isso não é causa de nulidade, porque pode ser uma estratégia defensiva. Isso não poderia acontecer no procedimento comum ordinário, seja o ordinário, procedimento comum, seja ele ordinário, sumário ou sumaríssimo. Somente em se tratando do procedimento especial do júri, porque quem vai julgar de fato a causa não é o juiz sumariante ou o juiz togado, e sim os jurados. E aí a defesa pode sustentar em plenário a defesa técnica necessária que achar mais pertinente, ok? Então, apresentadas as alegações finais, essa primeira fase ela é encerrada com a decisão judicial do juiz de direito ou juiz sumariante, que pode ser uma decisão de impronúncia, que é quando não admite a acusação e não remete o processo ao tribunal do júri. Pode ser uma desclassificação, em que o juiz reconhece que não é um crime doloso contra a vida, então não pode remeter ao tribunal do júri, sim ao juízo competente, tá? Chamado de desclassificação. Pode ser uma decisão de absolvição sumária, ou seja, após a instrução o juiz
reconhece alguma das hipóteses de absolvição sumária que nós vamos falar aqui, são um pouco diferentes, mas parecidas com a do procedimento comum ordinário, ou pode ser uma decisão de pronúncia. Aqui sim, o juiz remete o processo ao tribunal do júri para que os jurados julguem a causa. Então, a primeira fase, diferentemente do procedimento comum, que se encerra com a sentença condenatória ou absolutória, aqui não. Aqui pode ser uma impronúncia, desclassificação, absolvição sumária ou uma decisão de pronúncia. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma dessas decisões, tá? Para que vocês compreendam. Então, a primeira delas é a decisão de impronúncia. Tudo isso vocês podem ir acompanhando aí pelo material que vai seguir junto, tá? Então vejam, a decisão de impronúncia prevista no artigo 414 do Código de Processo Penal diz que o acusado deve ser fundamentadamente impronunciado pelo juiz sumariante, que é o juiz de direito, tá? Quando este não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Então, quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou que há indícios suficientes de autoria e participação, o juiz não deve remeter a causa, o processo, para o júri julgar, porque ele tem que fazer uma espécie de filtro. Não pode remeter ao juiz leigo toda e qualquer causa sem um mínimo fundamento de acusação. Ou seja, reconhecer que existiu um crime, a materialidade, tá? Um crime doloso contra a vida, e que há indícios, tá? Indícios suficientes de autoria ou de participação. Não significa que o juiz vai dizer que está demonstrado, mas ele precisa, pelo menos, dizer que há indícios suficientes de participação de autoria, tá? Se não tem isso, ele deve impronunciar, tá? Apesar do artigo falar em sentença, não é na verdade uma sentença, né? É uma decisão, tem natureza jurídica aí de decisão interlocutória mista terminativa. Por que uma decisão interlocutória? Porque não aprecia o mérito para dizer se o acusado é culpado ou inocente. Não é isso que o juiz faz. Ao impronunciar, ele está dizendo que é inocente, está dizendo que não tem elementos mínimos para remeter ao tribunal do júri. Não tem um contexto probatório, aí vamos dizer, um contexto probatório suficiente para remeter aos jurados, tá? Então não está dizendo que é culpado, nem está dizendo que é inocente. Então a decisão interlocutória por não apreciar esse mérito, tá? É uma decisão mista porque põe fim a uma fase procedimental, tá? Vai encerrar a primeira fase do procedimento escalonado ou bifásico do tribunal do júri. E também é terminativa porque acarreta a extinção do processo antes do final do procedimento. Ou seja, eu vou encerrar o processo com a impronúncia, tá? Antes, salvo se essa decisão for reformada em segunda instância, mas ela se precluir, né, vai encerrar o processo e sem realizar a segunda fase do julgamento, porque ela impede o início da segunda fase, tá? A segunda fase do procedimento escalonado do júri, tá? Então, se não há análise de mérito, você pode concluir que a decisão de impronúncia só faz coisa julgada formal, tá? Não faz coisa julgada material. E o que isso implica? Se o juiz impronuncia o acusado, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada uma nova denúncia ou uma nova queixa, né? Uma nova inicial acusatória, se houver prova nova, tá? Então é necessário que haja prova nova, seja substancialmente nova ou formalmente nova. Em que sentido? Uma prova que não foi discutida porque não sabia da sua existência, que surgiu agora, tá?
e que não foi possível a acusação ter conhecimento dessa prova. Por exemplo, uma testemunha que agora sim surgiu. Então, enquanto não houver extinção da punibilidade, poderá ser formulada uma nova inicial acusatória, iniciando um novo procedimento. Ok? Então, basicamente isso sobre a decisão de impronúncia. Lembrando que ela só faz coisa julgada formal, porque ela pode ser, ainda que ele tenha sido impronunciado, precluiu, tá? Não teve recurso, precluiu a decisão de impronúncia, poderá ser formulada uma nova inicial acusatória desde que surjam novas provas, tá? Salvo se já ocorrer aí a extinção da punibilidade, por exemplo, pela prescrição, tá? Uma outra decisão possível é a chamada desclassificação do delito, tá? De acordo com o artigo 419 do CPP. Quando o juiz se convencer, em discordância da acusação, da existência de crime diverso, né? Ou seja, de crime que não é doloso contra a vida, que só pode ser julgado pelo tribunal do júri, crime doloso contra a vida, seja na sua forma consumada ou tentada. Então, por exemplo, o Ministério Público ofertou uma denúncia por tentativa de homicídio. Chegou ao final da primeira fase, o juiz entendeu que não tem prova de que ele queria matar, e sim tão somente de lesionar. Então, ao invés de falar em tentativa de homicídio, lesão corporal. Lesão corporal não é da competência do tribunal do júri. Então, deve remeter os autos ao juízo competente. No caso, o juízo comum. Tá? Então, a desclassificação é para crime não doloso contra a vida. Tá? Agora, se for para um outro crime doloso contra a vida, por exemplo, entendeu que não era homicídio, e sim infanticídio, o juiz deve proferir uma decisão de pronúncia e não de desclassificação, tá? Porque o tribunal do júri continua competente para julgar, porque continua sendo um crime doloso contra a vida. Então, desclassificação é quando é para um crime não doloso contra a vida. Aí o juiz deve remeter ao juízo competente, que é o juízo comum. Mas se for para um outro crime contra a vida, continua sendo competente o tribunal do júri, e a decisão não vai ser de desclassificação, e sim de pronúncia, tá? Então, basicamente, essa é a decisão sobre a desclassificação, é uma das possibilidades que o juiz tem, tá? Só lembrando o seguinte, só voltando aqui para que vocês, para que eu não deixe nenhuma informação importante, quanto à decisão de impronúncia, tá? Se for impronúncia, o recurso cabível é apelação, tá? O recurso cabível contra a decisão de impronúncia é a apelação. A defesa pode ter interesse de apelar contra a impronúncia, porque não vai submeter o acusado a julgamento pelo tribunal do júri, né? É como se fosse uma espécie, né, de absolvição, apesar de não apreciar o mérito, mas ele não vai ser mais julgado pelo tribunal do júri. Se não surgirem novas provas, adeus, tá? E se extinguir a punibilidade, não é possível mais que ele venha a ser condenado. Então, cabe apelação, a acusação pode discordar dessa decisão e interpor recurso de apelação. A defesa também pode ter interesse de apelar contra a impronúncia, sim, porque a defesa, por exemplo, pode sustentar que aquilo não é um caso de impronúncia, e sim de absolvição sumária, que nós vamos tratar mais à frente. A absolvição sumária, aí sim, julga o mérito. E ao julgar o mérito, faz coisa julgada formal e material. Se precluir, né? Ou seja, transitou em julgado, não é possível mais reabrir o caso, não é possível mais uma nova, não é possível ofertar uma nova inicial acusatória. Então imagine que a defesa sustentou a absolvição sumária por legítima defesa. O juiz só disse que era o caso de impronúncia. Como impronúncia pode sustentar uma nova acusação, a defesa pode ter interesse de recorrer para que o tribunal, ao invés de manter a impronúncia,
profira uma decisão de absolvição sumária. Então, a defesa também pode ter interesse de recorrer, de apelar no caso de uma decisão de impronúncia, ok? Então, voltando para a desclassificação, a decisão de desclassificação, o recurso cabível aqui é o recurso em sentido estrito, conhecido como rese, tá? Fundamento no artigo 581, inciso 2 do CPP, tá? Então, com relação à desclassificação, a competência, como regra, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, ok? A próxima decisão possível do juiz é a decisão de absolvição sumária, tá? A absolvição sumária, prevista no artigo 415, veja que é diferente um pouco da decisão lá do procedimento comum ordinário, porque é uma decisão antes da instrução probatória, tá? É como se fosse um julgamento antecipado da lide, fazendo aí um paralelo com o procedimento do processo civil. Aqui eu não posso dizer que é um julgamento antecipado da lide, porque já houve instrução probatória, é após a instrução probatória, mas é antes do julgamento pelo tribunal do júri, tá? Por isso que é chamado de absolvição sumária. É o juiz sumariante analisando o mérito, quando há a possibilidade de absolver. E as hipóteses estão no artigo 415, tá? Então, dispõe o artigo 415 do CPP. O juiz sumariamente deverá fundamentadamente absolver o acusado quando, primeira hipótese, provada a inexistência do fato. Então, se demonstrado que o fato não existiu, tá? Então, imaginar que demonstrou que não aconteceu, por exemplo, aquele homicídio, ou se está provado não ser ele o autor ou partícipe do fato. Aqui se prova a negativa da autoria. Se demonstra, por prova, que não foi ele o autor ou partícipe do fato. Ou o fato não constituir infração penal, a hipótese 3, a tipicidade do fato. Se demonstra, por exemplo, que aquele fato não é criminoso, não constitui infração penal. Está demonstrado. Ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, ou seja, as hipóteses de exclusão da ilicitude ou de exclusão da culpabilidade, tá? Veja que no procedimento aqui de absolvição sumária não previu a extinção da punibilidade como causa de absolvição sumária, que tem no procedimento comum ordinário. O que também eu já tinha falado para vocês isso sobre o procedimento comum ordinário foi uma colocação indevida no procedimento comum ordinário, porque a extinção da punibilidade pode ser reconhecida a qualquer momento e de ofício pelo juízo. Então não precisa ter colocado como uma hipótese de absolvição, até porque a declaração de extinção da punibilidade não é, na verdade, tecnicamente uma absolvição, tá? Então, no artigo 415 não há aí essa previsão. Agora vejam que algo que vocês precisam entender. Quando fala que demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, veja, exclusão do crime são as hipóteses de exclusão da ilicitude, tá? Por exemplo, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, extinção regular de direito, ou exclusão da isenção de pena, no caso, exclusão da culpabilidade, como, por exemplo, inimputabilidade, coação moral irresistível, ou seja, ausência de potencial consciência da ilicitude, ou exigibilidade de conta diversa. Vejam que no procedimento comum ordinário eu falei para vocês que não era cabível a absolvição sumária com base na ausência de culpabilidade por inimputabilidade.
E eu falei isso para vocês porque no caso do inimputável não seria possível fixar para o inimputável. A gente sabe que é chamada absolvição imprópria porque fixa uma medida de segurança. Eu não poderia fixar uma medida de segurança na absolvição sumária do procedimento comum ordinário porque o inimputável seria a ele aplicado a medida de segurança sem instrução probatória, sem garantir a defesa, tá? Durante a instrução probatória. Não poderia fazer o julgamento antecipado da lide aplicando a ele uma sanção penal, ok? No âmbito do procedimento do júri, veja que é possível que o juiz aplique a absolvição sumária e reconheça, ou seja, faça a absolvição sumária, sentenciando assim a situação do inimputável e fixando desde já a medida de segurança, que é uma espécie de sanção penal. Só que só é possível se for a única tese defensiva. Então, vamos imaginar, terminou a instrução probatória, vai para alegações finais, a defesa diz, olha, a única tese nossa é a absolvição sumária por inimputabilidade. Aí o juiz, se reconhecer que ele realmente é inimputável, poderá fazer a absolvição sumária imprópria, aplicando medida de segurança. Mas só pode ser essa a tese defensiva, ou seja, ser a única tese defensiva. Porque imagine que ele sustentou a ausência de autoria e inimputabilidade. Ou seja, se ele está sustentando a ausência de autoria, o juiz não pode absolver sumariamente e aplicar medida de segurança. Porque essa questão da absolvição por ausência de autoria precisa ser discutida no tribunal do júri. Aí as duas teses serão levadas ao tribunal do júri. Não poderá ser absolvido sumariamente, porque aí o juiz não poderá aplicar a medida de segurança. Caberá aos jurados reconhecer primeiro se foi ele, reconhecendo a autoria, e depois discutir se o caso é ou não de uma inimputabilidade ou não. Isso também será decidido pelo jurado. Então, somente se for uma única tese defensiva. Qual foi a tese defensiva? Inimputabilidade. Aí o juiz sumariante ou juiz togado poderá absolver sumariamente, impropriamente, né, e fixar a medida de segurança. Ok? Lembrando que se for o caso de semi-imputabilidade a gente sabe que não é causa de exclusão da culpabilidade, e sim de diminuição de pena. Se for o caso de semi-imputabilidade, é o caso de decisão de pronúncia. O juiz remete ao tribunal do júri. E lá os jurados vão reconhecer se há ou não o direito a essa causa de diminuição de pena. Lembrando que o juiz aqui faz uma análise de juízo de certeza. Então tem que estar provada a existência do crime, tem que estar provada que não participou, ou seja, teve autoria. Tem que estar provada a causa de exclusão do crime ou de isenção de pena. Então aqui é um juízo de certeza, tá? Se houver uma infração conexa, tá, a decisão a uma infração dolosa contra a vida, deverá o juiz, né, remeter o processo com relação à infração não dolosa contra a vida ao juízo competente. Por exemplo, imagine que foi um crime de homicídio junto com um crime de estupro. Ele só pode absolver sumariamente o crime de homicídio. O crime de estupro vai para o juízo comum. Entenderam? Então, ele só se manifesta sobre o crime doloso contra a vida. Qual a natureza jurídica? É uma sentença, a absolvição sumária é uma sentença de absolvição. Então, a decisão de mérito, tá? Então, além de encerrar a primeira fase escalonada do júri, também põe fim ao processo. E faz coisa julgada formal e material, ao contrário da impronúncia, que só faz coisa julgada formal. Na absolvição sumária, faz coisa julgada formal e material. Ok? Então não poderá, se foi absolvido sumariamente, precluiu, não caberá mais reabrir com a nova acusação. Entenderam? Por isso que faz coisa julgada formal e material. O recurso cabível é a apelação, tá? Então, como encerra aí um juízo, é uma sentença de mérito,
a decisão correta, o recurso cabível é a apelação, ok? Então já estamos aqui com quase 1 hora de vídeo. Encerramos aqui, nós falamos da decisão de 4 decisões possíveis, né? Impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Falta falar tão somente da pronúncia e eu vou continuar na próxima aula. Então, bons estudos, já já eu mandarei a próxima aula.